Chegando. Estamos chegando, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui na área. E se derrubar é pênalti. Daqui a pouquinho vai estar conosco aqui o pastor Ricardo Bitum. Vou deixar ele se apresentar bem melhor, né? Pra gente poder aí sermos agraciados aí pela palavra desse homem de Deus que vai estar conosco nessa noite. Já tá chegando aí, o homem já chegou, só esperar ele mandar aqui o pedido. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre Romanos 12. Esse incrível com o apóstolo Paulo. Camila, boa noite. Seja bem-vinda, que bom você estar aqui. Boa noite, pastor. Graça e paz, Senhor Jesus. Paz, Milton, você tá bom? Melhor agora falando com o senhor. Então Muito tá bom. Que honra. Agradecer ao senhor pelo tempo, pela oportunidade aí de nos presentear aí com a sua presença aqui. Tamo junto, Milton. Naquilo que a gente puder fazer, conta com a gente. Muito bom. Pastor, eu vou pedir para o senhor se apresentar. Se tiver alguém aqui que não te conhece, essa live depois ela vai ficar salva. A gente vai deixar lá no YouTube, o pessoal poder estar revendo. Então, quem for chegar depois aí, a gente poder estar colocando. Mas se eu pudesse apresentar para quem ainda não conhece o senhor, fica à vontade, pastor. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Ricardo Bitum, como tá aí. Eu sou casado com a Vânia, tenho 2 filhos, a Marina e o Stefano. Sou pastor na igreja Manaim há quase 24 anos. Sou professor também no Mackenzie há uns 22 anos e alguma coisa. Essa cara de jovem não aparenta toda essa trajetória, Benção. mas o tempo passou. E também temos um instituto chamado Instituto Ruá. Ruá no hebraico é espírito. O Milton participou algumas vezes. Maravilhoso. Com pastores, líderes, etc. E eu creio que é isso. Creio que é isso. Pô, que bom. Tem uma galera conosco aqui, já mandaram até um abraço aqui pra gente. O Ali, lá do Instituto Cares da Quarta Presbiteriana lá da Vila Carrão, que é um amigo em comum nosso, estamos sempre juntos. Hoje eu até estive lá no consultório dele. Manda um abraço aqui para ti também. Bom, gente, e essa live, pastor, a gente tem esse projeto, uma quinta-feira anual, a gente tem essa live, e aí a gente também estamos meditando nesse texto de Romanos 12, né? Certo. E aí Deus falou, poxa, eu orando, preciso de alguém para um mestre da palavra para poder nos ajudar. Falou, ó, Ricardo Bitum, convida o homem. Eu queria que o senhor já deixasse Deus tomar conta aí, se o senhor pudesse aí já nos deixar assim de cara, o que esse texto de Romanos 12 hoje, eu vejo muita gente falar desse texto, pregar esse texto, eu amo esse texto, eu acho que a carta de Romanos é incrível, mas acho que Romanos 12 em especial tem algumas particularidades. Como é que o senhor vê nessa vivência do senhor, o senhor pode compartilhar com a gente assim, se o senhor já quiser destacar algo a respeito de Romanos 12, trazendo por tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, o senhor já pode compartilhar conosco. Tá. Primeiro pedir que a graça de Deus nos ajude, né? Eu tenho muito Amém. temor em explanar um texto sem que o Espírito Santo nos ajude ainda mais um texto como esse, que não é tão simples a carta aos Romanos, né? Verdade. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Acho que vocês estão estudando, estão vendo isso, e aí, Milton, você vai me dirigindo ou vai me norteando, vou falando, mas você vai aqui, Fica à vai para vontade. cá, fala mais isso, aquilo. Fica à vontade. Tá, ela foi escrita durante a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Como vocês sabem, a primeira, quando
Paulo é separado junto com Barnabé, eles estão orando, em Atos 13, depois mais duas viagens. Alguns missiólogos falam até mesmo de 4 viagens missionárias, quando ele vai para Roma e ali ele fica em prisão domiciliar e depois ele é martirizado. Até tem um filme muito bonito de Paulo falando sobre isso. E a carta aos Romanos é escrita, segundo os estudiosos, lá pelo ano de 57 a 59. Eu estou dando só esse contexto para a gente Tá entendendo, bom, né? fica à Chegar vontade. até Romanos 12. E como vocês sabem, tinha um grupo chamado judaizantes. Isso vai ficar muito claro lá na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, também escrita por Paulo, também chamada Carta Magna da Liberdade Cristã. E o apóstolo Paulo era perseguido por esse grupo de judeus, onde o apóstolo pregava, esse grupo de judeus ia atrás despregando, ou, no mínimo, eles iam dizendo que aquilo que Paulo ensinava, porque Paulo veio com a revelação da graça. E esses judeus, eles estão querendo fazer do cristianismo, eles estão querendo fazer uma ramificação do judaísmo. Então, querendo guardar as festas religiosas, querendo guardar os dias, querendo guardar os rituais, etc, etc, etc. E Paulo é muito firme com relação a isso, né? Então, ele vai escrevendo aqui a carta à Igreja de Roma, porque lá você tem muitos judeus convertidos, né? Muitos judeus. A gente tem que lembrar que a Igreja primitiva ela era composta por judeus em seu começo. Lembra que os gentios vão entrar bem lá para frente, né? Quando o Espírito Santo é derramado lá na casa de Cornélio. É lá que os gentios entram. Até então, você tinha só os da circuncisão. Você não tinha gentios na igreja. Mesmo a liturgia, mesmo o jeito de ser, ele era todo sinagogal. Lembra que não tinha mais o templo, os judeus, o templo foi destruído, e no período chamado período interbíblico é que surgem as sinagogas. Então, até hoje, né, nossa liturgia ela é muito parecida com a liturgia da sinagoga. Então, você tem esses judeus que não aceitam Paulo, e Paulo está escrevendo, como eu disse, à Igreja de Roma, sabendo desses problemas que ele ia enfrentar quando ele chegaria por lá, porque ele está tentando chegar na Espanha. Onde ele está, ele evangelizou toda a volta lá do Mediterrâneo, e ele está querendo alcançar a Espanha. E para alcançar a Espanha, ele precisa ter não só o apoio da Igreja de Roma, como também ele tem que chegar na Espanha por Roma. Roma era a capital do mundo, vamos dizer assim, né? O império mais forte, mais estabelecido, etc, etc. Então, o Paulo está escrevendo lá justamente por isso. Então, rapidamente, né, vai me cortando aí, hein, Milton? Vai falando aí. Fica à vontade. Tá, a primeira parte de Romanos, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ter lá nos primeiros 3 capítulos, quem está com a Bíblia aberta, os 3 primeiros capítulos, que ele vai falar da condenação dos homens, né? Ele vai falando sobre a condenação, aqueles que mudaram o jeito natural de ser, etc. Ele vai dando toda essa condenação a todos os homens, como que dizendo os homens todos estão condenados, mudaram o jeito, a maneira de ser, enfim, vai pegar muito forte com a questão da área sexual, etc, etc. Quando lá vai para o capítulo 3, lá, vindo mais ou menos até o capítulo 5, ele vai falar sobre a justificação, né? Deus em Sim. Cristo gratuitamente justifica a todos, basicamente. Aí do capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai falar
tanto da justiça como santificação e separação, e que nós agora estamos unidos em Cristo. Hoje, depois de anos do Evangelho, a gente entende isso de uma maneira, isso é fácil. Mas você imagina, né, naquele momento, Paulo pregando isso. Quando ele olha, imagina, os judeus estão esperando, né, o Mashiach, Hamashia, Ben Davi, aquele que viria da linhagem de Davi, aquele que falou com Moisés, fez o chamado a Moisés, abriu o Mar Vermelho, etc. As pragas, tal, falou os profetas, usou Elias, tal, e de repente veio um homem e você diz, está vendo? É ele. É ele. Hoje, a gente lendo, a gente. Como que os judeus não creram nisso? Não creram porque não creram porque não é tão simples assim, né? Concordo. Tanto que uma das coisas que a gente pode dizer, como que você sabe se a pessoa é crente ou não é, né? No bom sentido dizendo isso. Pergunte para ela, quando ela olha para a cruz, o que é que ela vê. Se ela olha para a cruz e diz, quem eu vejo é o próprio Deus. Aí você diz, você se converteu. Agora, se ela olha e diz, ali tem um mártir, ali tem alguém que foi oprimido pelo exército romano, ali tem um homem que é um herói, aí você diz, olha, você já ouviu falar do plano da salvação? Mas se ela olhar, porque se ela olhar e disser, olha, quem está ali é o próprio Deus, você diz, olha, ele só pode entender isso se realmente o Espírito compartilhar, porque não dá para ver lá Jesus na cruz e dizer que é Deus. Não faz o menor sentido. Não tem, não tem, não tem. Você olha e diz besteira, loucura, você bebeu, porque. Agora, será que você é Cristo, o próprio Deus, aí você diz, tá, então você entendeu. Então, eu falei isso porque Paulo está tentando falar isso, e ainda do capítulo 6 a 8 ele diz, olha, nós estamos unidos a Cristo. Agora nós somos um com ele. Então, ele é Deus? Ele é Deus. E você tem, desde Gênesis 12 com Abraão, um esforço pedagógico de Jeová para, de alguma maneira, dizer que existe um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único e verdadeiro Deus. Porque você tinha um panteão de deuses. E dizer, não, você não tem, você tem Deus para a cabana, você tem Deus para a chuva, Deus agricultura, Deus isso. E dizendo, não, só existe um único Deus, o Senhor nosso Deus. E aí, de repente, quando vem Jesus, você fala da Trindade, então isso não é tão simples, por isso que Paulo gasta esse tempo todo. E aí, do capítulo 9, 10 e 11, né, quem gosta de estudar Israel, etc., capítulo 9, por exemplo, os dispensacionalistas, né? Eu tive um curso com os dispensacionalistas, Romanos 9, 10 e 11 é o auge, né? Quando ele vai falando sobre Israel e o plano de Deus para Israel. E ele termina de uma maneira belíssima no versículo 33, fazendo uma doxologia, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, etc, etc. E quando, veja, eu fiz toda essa caminhada para chegar agora no caminho 12. Essa primeira parte, de Romanos 1 a Romanos 11, ele está meio que doutrinária, teórica, não é? Ele está ensinando a Igreja de Roma de tudo da união de Deus em Cristo, da justificação, da graça, sobre Israel, etc, etc, etc. Quando ele chega do capítulo 12 em diante, é a parte prática, ou, como a gente diria, a aplicação. Ele vai pegar todos esses conceitos e agora ele vai aplicar. Ele vai dizer, bom, agora vocês entenderam essa parte teórica, doutrinária? Ok. Então agora nós vamos para a parte prática. Nós vamos entrar o que isso tem a ver com a gente. Tanto que você pega do versículo 1 de Romanos 12 até o Romanos 1 e 2,
com relação a nós mesmos. Até a Sociedade Bíblica fez aí, né, a separação do 3 ao 8 a igreja, do 9 ao 21 a sociedade. E depois ele vai, no capítulo 13, com relação ao governo, etc. Por quê? No 14, com relação aos outros, julgamento. Porque ele fez aquela parte teórica, aí agora Sim. ele entra na parte prática, naquela parte onde De ele ação. vai ver o dia a dia, como a gente faz isso. Então, Romanos 12 é a transição da parte mais teórica, doutrinária, para uma parte mais prática. E ele começa com um apelo. Né? Ele começa com esse apelo. Rogo-vos, pois, irmãos. Então, a gente precisa entender tudo isso, Romanos 12, à luz do que ele vem falando nos 11 capítulos anteriores. Precisamos entender Romanos 12 no contexto de perseguição. Paulo sabia que, chegando em Roma, ele não ia, a coisa não seria fácil. Não seria, a vida dele não seria facilitada, os irmãos não iriam abraçar, beijar e dizer que está tudo certo. Pelo contrário, ele encontrar um grupo de resistência. Você vai ver ele falando na carta a Timóteo para que respeitem, né, a Timóteo, etc., porque ele sabe que vem chumbo grosso. E aí entra em Romanos 12, onde ele vai falar, que foi a sua pergunta. Eu fiz todo esse prólogo aí, toda essa extensa introdução, para dizer o que Maravilhoso. ele vai falar no capítulo 12, que é esse relacionamento conosco, esse relacionamento com a igreja, esse relacionamento com a sociedade, etc. Tem alguns versículos que eu separei aqui. Eu queria que o senhor desse um tópicozinho. Começar já pelo versículo 1. Principalmente, me chamou muita atenção, já me chama até hoje. Na primeira vez que eu li, eu tive um impacto muito grande, quando ele fala do culto racional. Né? Eu já ouvi diversas teorias, diversas interpretações do culto racional. Eu entendo, né, na minha pequenez, que esse culto racional é a gente ter um pouco de racionalidade dentro daquilo que Deus está colocando para a gente. Como é que o senhor enxerga? Paulo é fora da curva, porque nesse tempo ele escreveu isso aqui, é absurdo, né? Ele fala sacrifício vivo, eu estou aqui com a NVI, ele diz aqui, É, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí depois ele coloca aqui, este é o culto racional de vocês. Como é que o senhor vê esse ponto de culto racional, pastor? vamos lá por partes. Então, esse rogo, né, que ele começa, é como se fosse um pedido, né, um desejo. Dizer, olha, por favor, estou pedindo a vocês, Verdade. preste atenção nisso, irmãos. Né? Ele, quando ele fala de sacrifício vivo, santo e agradável, no versículo 1, ele está usando toda a linguagem sacrificial veterotestamentária. Hum, Então, quando o apóstolo Paulo está falando, ele está contrapondo ao culto racional, aqui que ele vai falar. Então, por exemplo, quando ele fala é, de apresenteis os vossos corpos, você sabe bem, o pessoal sabe também, essa apresentação é quando o sacerdote apresentava o sacrifício. Se ele sim. fosse pobre, seria uma pomba, se fosse um pouco mais rico, um novilho, o cordeiro, etc. Então, ele está usando toda a linguagem, todo o cenário veterotestamentário. Então ele diz: olha, apresentem, levem todo aquele ritual de levar algo a Deus para a expiação do pecado. Então, a mesma coisa, né? Os vossos corpos, que eram os animais que eram levados. Sacrifício. Quando você fala para um judeu sacrifício, né? Eu trabalhei um tempo com evangelização com os judeus, e uma das coisas que a gente provocava os judeus, ou para que pudesse falar do Machia, era dizer: olha, como que vocês fazem com a expiação dos pecados?
uma vez que não tem mais templo e o sacrifício só poderia ser oferecido no templo. Quando a gente fala isso, o judeu sabe do que está falando. Por isso que a gente perguntava, né? Quando Paulo fala em Romanos, para emulá-los, provocá-los, né? Muitos deles, uma vez falando com um judeu mais velho, lá no Bom Retiro, sentado e testemunhando, ele disse: olha, isso que você está falando, meu pai, eu tinha 3, 4 anos, ele me sentava no colo e me ensinava: quem é você, goi? O goi é o gentil, né? Quem é você, goi, para querer ensinar um judeu sobre isso? Outros davam um folheto em hebraico, eles picotavam e cuspiam. Você não podia nem encostar. Então, quando você fala sobre sacrifício, eles sabem. Por isso que até hoje, como que vocês fazem em relação ao pecado, uma vez que vocês não têm mais templo? E o sacrifício só pode ser imolado, oferecido no templo. Aí eles ficam, então vocês não têm mais o perdão anual, o Yom Kippur, né? Dia Nacional do Perdão. Eles fazem jejum, etc., mas e o sacrifício? Eu vi Então, na sinagoga eles sacrificando galinha, você acredita? mas como eles fazem? Geralmente eles cortam a jugular da galinha, o rabino fica com as pernas da galinha e ao redor de si, dizendo o rabino, o rabi, representando o templo. Eles dizem: aí nós podemos sacrificar, porque o rabino está simbolizando o templo de Salomão. Mas são subterfúgios. Sim. Então, quando ele está falando aqui sobre sacrifício de animais, sobre corpo, sobre apresentação, etc., o pessoal se liga rapidinho e diz: opa, do que ele está falando? Aí ele vai contrapor, né, a sacrifício, não mais o sacrifício que morre, mas o sacrifício vivo. E mais do que isso, ele vai antepor o sacrifício do Antigo Testamento, o ritual, ao culto racional. Então eu preciso entender, mais uma vez, desculpa, que não é que seja prolixo, mas a gente precisa entender o contexto que ele está falando, porque esse texto, versículo 2, você tem coisas extensas. Esse versículo 2 ele é para você ficar horas e horas e horas, que é tamanha profundidade. O fato é que, quando ele está pondo, ele está contrapondo esses dois cultos. Ao invés de um sacrifício que morre porque o cordeiro já foi morto, Paulo está ensinando a igreja, ele ensinou lá os 11 capítulos. Só esse sacrifício não é mais morto, esse sacrifício é vivo. Bom, se é sacrifício vivo, ele está falando de mim. O meu corpo ser apresentado, mas é um sacrifício que não morre. Como a chama da sarça que ardia, mas a sarça não era consumida. A sarça ardia. Veja, a cabeça do judeu, ele está sabendo disso tudo. Então ele tem as figuras do Antigo Testamento. Uma sarça que pega fogo, ela se acaba. Ok, mas esse sacrifício vivo, que somos nós, ele não morre, porque o cordeiro já morreu. O cordeiro já foi entregue. O sacrifício final já veio. Porque lembra, quando você sacrificar, lembra assim, né, de ler a Bíblia, não que você estava lá. Quando você sacrificava no templo, você, tanto que o judeu, quando usa o solidel, a gente fala solidel, mas é o kippar. O kippar vem do verbo hebraico kipparim. Kipparim é cobrir. Então, o sangue dos animais do Antigo Testamento, ele cobria. Tanto que em João capítulo 1, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Aí os judeus querem morrer, porque só quem tira pecado é Deus, porque o sacrifício dos animais ele só cobria, ele não tirava. Então o Kipparim, ele cobria. Agora aqui o sacrifício vivo nós entregamos, porque não é mais o nosso. Aquele cordeiro que foi entregue, o Filho de Deus, que ele está falando nos outros capítulos, perdoou todos os pecados. Então vocês não precisam morrer mais, porque alguém já morreu por você. Agora vocês podem ser um sacrifício santo, que contrapõe ao cerimonial religioso do Antigo Testamento. O altar, lembra,
você apresentava o animal, os judeus traziam, você vai ver isso bem quando Jesus sobe a Jerusalém, nas 3 festas anuais, e aí ele expulsa os cambistas, tal, porque ele vinha judeu muito longe e não podia trazer o animal. Aí ele comprava o animal lá, comprava para sacrificar. Entregava ao sacerdote, o sacerdote oferecia, tirava algumas partes e o resto ele queimava. Agora não mais. Quando o animal apresentado, que agora somos nós, é um sacrifício, esse corpo, né, integral. Apresentai agora os vossos corpos. Os corpos aqui é mente e coração. Corpo, mente e coração. Entregue a pessoa inteira. Entreguem-se a Deus. Assim como os animais, o cristão deve se entregar agora a Deus sem reservas, voluntariamente, espontaneamente ele se entrega a Deus. Por isso que você entende o rogo. Quando eu falei nesse pedido, esse clamor de Paulo, dizendo: olha, eu peço isso a vocês. Uma vez que vocês entenderam, eu peço isso. Entreguem-se a Deus, de corpo, mente, que é também do Antigo Testamento. Em termos de adorar, obedecer a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua mente. Um sacrifício vivo, pois Jesus já experimentou a morte. Então agora vocês podem ser. Então, Paulo, como está dizendo, a vida do cristão agora é uma vida entregue no altar. É um consumir-se para Deus, como eu falei da sarça, é entregar-se, é queimar, mas sem acabar. Você se entrega, mas vive, né? Aquele que se entrega, o grão que cai na terra, ele vive. E nós temos a vida eterna. Santo, né? Não só vivo, também santo. Porque nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. E quando o sacerdote sacrificava, essa figura, né, muito usada, subia a fumaça como aroma até as narinas de Deus. Né? Claro que é simbólico. Deus não está lá cheirando, mas é simbólico. Então, a vida de vocês também. Um sacrifício que suba até Deus, esse verdadeiro sacrifício. Suba como aroma agradável às narinas de Deus. Vivo, santo e agradável. Esse sacrifício, essa renúncia, essa entrega de vocês, isso refuta em prazer de Deus, na alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele aceita o nosso sacrifício, ele aceita a nossa oferta, diferente da oferta de Abel. Agora nós aceitamos. Por quê? Nós entramos no altar nos oferecendo por intermédio do sangue de Cristo. Por isso santo, por isso vivo, por isso agradável. E ele diz: a Deus, santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo isso que vocês estão fazendo, ele vai por esse culto agora racional. Essa racionalidade agora, né, o culto racional, aí tem uma questão para que a gente precisa parar um pouquinho. Boa. Esse culto, e aí você tem, não vou dizer uma discussão, mas um ponto de vista, né? Esse culto racional é um culto público que Paulo está falando ou é o nosso culto individual, a nossa vida diária com Deus? Paulo está pensando no culto público ou no nosso devocional diário, no nosso culto diário? Seria um conjunto de coisas, pastor? Hã? Seria as duas coisas? Poderia ser os dois? Então, alguns partem para os dois, né? Outros partem mais como culto público. Preferem entender aqui que Paulo está falando do culto, escrevendo a igreja. Né? Então, Diretamente à igreja? é. Então ele está falando do culto racional. Você entrega a sua vida, tudo, e isso canaliza, desemboca no culto público, né?
isso vai desembocar, né? Então, Paulo está falando, olha, esse culto racional, esse racional deriva da palavra grega, que tem mais a ver, se aproxima com a lógica, ou seja, o resultado de um processo mental. Porém, você tem, se eu não me engano, a NVI, deve ser isso, a nova versão internacional, ela traduz como culto espiritual. Eu não estou com a NVI aqui, eu estou com a atualizada, mas ela vai traduzir como culto espiritual. Aqui eu estou Enquanto como racional. Eu estou com a NVI, mas aqui eu estou ainda está racional a versão. Até no NVI, comentário. NVI. O NVI de estudo aqui. As outras eu deixei lá. então, é uma das versões. Ela vai dizer também o culto espiritual. Algumas traduções vão dizer culto espiritual, porque ele está contrastando com o culto do Antigo Testamento, dos sacrifícios, dos animais, etc. Então, aqui, esse culto racional é um culto, claro, com entendimento, com sentido, mas não aquele culto onde você vai usar apenas e tão somente a mente, Sim, mas feito, né, como ele fala, que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A questão me parece aqui que é mais em relação à externalidade, à exterioridade. Ou seja, é um culto onde você vai adorar a Deus com a mente, com o coração, com a alma, com o corpo, mas não necessariamente dependente de fatores externos, mas um culto que brota do coração, um culto que brota do interior, né? Através dos louvores, através da palavra, através das ofertas, através da vida, né? Então, me parece que aqui esse culto racional não é um culto lógico, porque a gente tem a mente chamada cartesiana, né? A mente cartesiana é por causa de Descartes, filósofo onde está embasada toda a ciência moderna. A Carmen está me ajudando aqui, está na Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem está dizendo culto depois. espiritual. Então, assim, Descartes, né? René Descartes é um francês, e toda a ciência moderna está embasada na racionalidade, né? O próprio Max Weber, que é um sociólogo, ele vai dizer que a modernidade ela é pautada pela racionalidade. Então, nós somos racionais. E René Descartes era chamado também de Cartésios, no latim, por isso cartesiano, onde você tem todo um plano de racionalidade. Aquilo que não, você só pode conhecer através da razão. É isso que é a racionalidade moderna, né? Você só conhece através da razão. Então, quando a gente lê racional, veja, Paulo está bem longe aqui de Descartes. Não necessariamente é um culto com essa racionalidade moderna, mas um culto que faz sentido, é compreensível, não há toda aquela herança simbólica, todo aquele patrimônio cultural judaico de símbolos, porque você lembra a descrição do templo é Meu minucioso, cada Deus. parte, né? O É, véu do templo, a arca da aliança, etc. tudo, né? Eles, toda essa bagagem ritualística, todo esse patrimônio simbólico, em contraposição, lembra que eu estou falando de contraposição ao culto do Antigo Testamento, esse culto aqui. Olha, Pastor, você vou fazer uma entende? pergunta para o Vamos lá. senhor. Ele falando isso, até nesse exemplo de testamentário do Velho Testamento, seria ele também trazendo, porque ele está passando aqui para muitos judeus, que parte daquilo que eles vinham fazendo hoje já era, digamos assim, irracional, o que eles ainda estavam praticando,
vista que Cristo já tinha vindo, ou não? Você tem, né, que os judeus eles vão colocando tradição em cima de tradição, costume, Tradição. costume, e a lei fica escondida. Por exemplo, você tinha a guarda do sábado, que era o mandamento, está lá no Decálogo. Então, o judeu ele chegava ao ponto de você ter estudos doutrinários para saber se o judeu, no sábado, poderia ou não cuspir no chão no sábado, porque a saliva em contato com a terra virava barro. Barro era trabalho, porque eles construíam casa com argila. E isso era trabalho, era pecado. Meu Se Deus. podia salvar uma mula, um boi, alguma coisa, uma ovelha que caísse num penhasco no sábado. Se podia usar, eu vi uma controvérsia entre os judeus de lenço. E aí você pode usar o lenço se o lenço, não no bolso é pecado, porque você está carregando coisa. Mas se você tirar o lenço e colocar o lenço no pescoço, aí é vestimenta. Se é vestimenta, pode. Mas se tiver no bolso, é pecado. Então, quer dizer, o ritualismo tem um livro grossão assim, onde os rabinos vão discutir se você pode comer o ovo que uma galinha bota no sábado. Meu E Deus. depois de uma série de discussões intermináveis, no fim do livro, eles vão chegar à seguinte conclusão. Se a galinha é uma galinha poideira, ou seja, você criou ela desde pequena para botar ovos, você não pode comer porque é trabalho. Mas vamos supor que você foi na feira, comprou um pintinho pequeno, ele cresceu e botou um ovo. Ah, esse você pode comer, porque essa galinha. Então, quer dizer, o judeu ele vai, né? Jesus vai falando isso constantemente, em termos de tradição em cima de tradução, e tradição é que eles se perderam. Eles se deram como que um nó, né? Um emaranhado. Então ficou uma loucura. Tanto que Jesus precisa falar: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vocês estão colocando tanto peso, tanta obrigação no sábado, que isso virou uma loucura. A mesma coisa que o culto. Por isso que esse culto simples, sem esses exageros, sem esse. Porque o homem é simbólico, né? Na antropologia a gente fala o sapiens. O sapiens é simbólico. O homem é o único animal capaz de construir símbolos e dar significado aos símbolos. Nenhum outro animal consegue ser simbólico. Então, isso quando se mistura com a religião, ela vira um mar aberto. É só você ir na Celso Garcia e passear na Celso Garcia, você vai ver. Nas Sarzedas também, na Conde Conde de Sarzedas. Sarzedas, você vai ver assim coisas, você vai ver de tudo. Absurdas. Por quê? Porque esse Então, nós estamos simbolismo. replicando, né, pastor? De certa forma, a gente está replicando o que os judeus faziam de errado. Quando eu era novo convertido e lia a Bíblia, né, eu dizia, mas como é que esses judeus fizeram isso? Como que esses judeus poderiam. Hoje não, já há um tempo que eu olho e diz, eu entendo o que os judeus fizeram, porque eu faço. É, não, é verdade. Você diz, eu entendo, porque é isso mesmo. A gente é assim. A O gente é homem. assim. Não tem jeito. Então a gente vai fazendo, inventando coisas e não para, né? A gente não para. A gente não A para. gente tá com o pessoal aqui. Queria boa noite para todos que estão aqui conosco. O Aldo do Divino, amigo nosso aqui, mandou aqui aula maravilhosa. Realmente uma aula. O Instagram ele vai limitar o nosso tempo, mas Romanos é muito rico, né? Eu vou pular alguns versículos aqui, pastor, para a gente poder ganhar um tempinho. Eu marquei aqui um versículo que eu acho muito interessante. Só Que uma é o coisa, Romanos. Milton, você não quer terminar o versículo 2? Então vamos terminar o 2, depois a gente vai lá. Pode ficar à Tá. vontade, então. Então vamos lá, só terminar o 2, vou ser breve aqui. Vai lá. E aí, no 2, né, ele vai fazer, mais uma vez, não um rogo,
como no versículo 1, mas um pedido, né? É, Ou ainda pode entender como dentro desse pedido, desse rogo do versículo 1. Ele pede duas coisas, né? E eu acho que aí vai entrar talvez no que para entender o resto do capítulo. Ele diz: olha, a primeira é que vocês não vos conformeis com esse século. E a segunda, transformai-vos pela renovação da isso. vossa mente. Então, duas coisas, né? Não vos conformeis e transformai-vos. Esse não vos conformeis, se a gente tivesse no Rio de Janeiro, era mais ou menos assim: não entre no esquema. Não entre no esquema. Seria isso mesmo, né? É bem isso. É, assim, o mundo, assim, ele já está meio que conforma, né? Já tem uma forma, mais ou Definido. menos como a gente, uma brincadeira de criança que a gente ganhava massinha, aí tinha lá o gatinho, o cachorrinho, então você punha massinha no cachorrinho, quando saía o cachorrinho, então você punha na forma, né? Então ele está falando assim: não entrem na forma do mundo, né? Não se moldem nessa forma. Vocês são cristãos. É uma outra forma. Não se conforme, não se amolde, não se enquadre no viver das pessoas que não são cristãs, né? Ou não vos conformeis com esse século, ou um sistema de valores, né? Um sistema de pessoas, aquilo que eles buscam, aquilo que eles desejam, aqueles que, olha, não entrem nessa forma. Esse século aí, e aí é importante a gente ter visto lá o capítulo 2 e 3, porque Paulo vai falar, principalmente se você pegar o capítulo 1, dos versículos 26 a 31. Ele vai dar lá o que eles fazem, né? Como eles são amantes deles mesmos, etc, etc, etc. Ele diz: olha, não entrem nessa forma. E a segunda coisa que ele pede é uma transformação, né? A segunda orientação, transformação. E aí essa transformação vem de uma palavra grega que no português a gente poderia traduzir como metamorfose. Procurem, né, se metamorfosearem. Quando a lagarta está, né, tá dentro do casulo, aí depois uma hora ela rompe o casulo e se transforma numa linda borboleta. O que Paulo está falando é isso. Vocês não se conformem e estejam sempre se transformando. Por isso que eu acho que uma música muito bonita, e peço que não se escandalize com isso, mas quando o Raul Seixas ele fala: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter essa velha. Eu sei que vocês não conhecem essa música, mas eu me Eu converti aos conheço. 18 anos. Eu sou roqueiro, eu conheço. Que ele diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada a respeito de tudo. Não é isso? O que Paulo Se está dizendo encaixa assim, ó, bem aqui, né? é, Se então, encaixa bem. Agora, o senhor falou, poxa vida. é, Verdade. Meu e a Deus. velha opinião que Paulo está falando é a opinião lá do mundo. O jeito do mundo, que é o capítulo 1, 2, 3 lá, que vai vir o juízo. Então, esteja como o Raul Seixas aconselhou, metamorfoseando. Uma metamorfose ambulante, Exatamente. andando sempre transformação, uma renovação de mente, né? Uma renovação na maneira de pensar, uma renovação no costume, uma renovação no entendimento. Vocês olham para o mundo e não veem o que o mundo vê. O que vocês estão vendo é outra coisa que não é o mundo, do jeito que o mundo vê. Vocês entendem as coisas de uma outra maneira, não continue a fazendo. É uma outra. Aí que vem, né, a conversão, ou a metanoia, né? É você olhar e começar a ver de um outro jeito. Né? Quando a gente se converte, você está lá olhando, eu me converti. O mundo mudou? Não. Eu mudei? Não. A maneira que eu vejo o mundo é diferente, mas o mundo continua igualzinho. O mundo continua. É isso que Paulo está falando. Vocês vão cada vez mais se transformando. Para quê essa renovação da vossa mente? Quando ele fala no versículo 2:
a renovação da vossa mente, a maneira como vocês decidem as coisas, como vocês discernem o que é certo, o que é errado, etc. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando vocês estão não se conformando, se transformando por conta daquilo que vocês já experimentaram no novo nascimento, tudo aquilo que ele explicou nos 11 capítulos anteriores, agora, de alguma maneira, vocês têm a capacidade de viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vocês estão aptos para saber o que Deus tem acerca da vida de vocês. Aí que ele começa. Olha, agora vocês, eu vou dizer mais ou menos como vocês se relacionam com a igreja, do capítulo 3 ao versículo 8. Agora com a sociedade, do versículo 9 ao versículo 21. Tanto que ele termina o 21 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é completamente contrário ao mundo. Completamente. Como assim? O cara faz, então eu não vou me vingar? Olha o versículo 19. Eu não vou me vingar? O cara me xingou. O cara, eu estou dirigindo, ele me fechou, ainda me xingou. Eu vou ficar o quê? Olha, vocês estão numa nova vida. A vingança pertence ao Senhor. Por quê? Vocês já nasceram de novo. Lembra a justificação? Agora vocês estão em crise. Vocês estão renovando. Tudo aquilo que eu expliquei. Então, agora é a hora de aplicar. Lembra que eu falei que o capítulo 12 é aplicação? Então, vocês vão aplicar. Não tome ninguém mal por mal. É a prática. É a prática. Essa prática é que pega, né, pastor? Essa prática é que pega a gente. Só decorreu, a gente ficaria aqui, dias só nesses versículos. Eu dei uma grifada aqui no Romanos 12, 6. Por quê? Eu já vi muita coisa, eu queria a opinião do senhor, porque aqui é o que eu destaquei aqui, ele diz assim, né? Temos diferentes dons, né? De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, aí ele coloca aqui, use-o na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir, ele continua no 7, que sirva. Se é de ensinar, que ensine. Como é que o senhor vê essa questão dos dons? É muito discutida, é muito debatida, mas ele aqui já está deixando bem claro aqui essa prática para a igreja. Como é que o senhor pode dar uma explanada para a gente aqui nesse versículo 6 e 7? Aqui ele vai trazer uma lista de dons. Né? Você tem Efésios 4, você tem 1 Coríntios 12, você tem Romanos 12, você tem uma lista dos dons espirituais, né? O harismata, que vem de haris, graça, dom. Então aqui ele está dando de profecia, de ministério, de exortação, contribuição, presidência e exercício de misericórdia. Ele está falando acerca dos dons espirituais, dos dons dados pelo Espírito Santo à igreja. É ele que adorna a igreja. Então, Paulo meio que está orientando acerca dos dons espirituais, falando que se alguém for profetizar, que profetize mediante a fé. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, dedique-se. Né? A exortação não é a bronca, né? A exortação é uma admoestação de encorajamento. É quando você encoraja alguém, admoesta para ele continuar firme. Dar ânimo. Hã? Dar ânimo, né? Dar uma... Isso. E a presidência, né? Eu admiro esse dom. Assim, pessoas que têm a presidência, por exemplo, a presidente da Assembleia de Deus, ele lida com 4, 5 mil pastores. Meu Deus, esse homem precisa ter o dom da presidência. Tem Né? que ter o dom. Ele misericórdia. Às vezes, você dirigir uma igreja é difícil. Imagina 4 mil pastores, 5 mil pastores. Igreja no Brasil, no mundo, ele tem que ouvir um pastor falar, o outro tem que decidir. Isso é um dom.
É o dom que ele tem. E, por fim, o que tem misericórdia, né? Aquele que exerce a misericórdia o faça com alegria. Porque muitas vezes a gente faz com tristeza ou fica meio, poxa, misericórdia, misericórdia, até quando, né? Aí Paulo disse, não, faço com alegria. Disse, mais uma vez tem que ajudar aquele miserável que não para. Quantas vezes eu vou ter misericórdia com ele? Rapaz, o cara não para. Não... Já falei para ele não fazer isso. Aí exerça a misericórdia. Com alegria. Com alegria. Realmente é como o senhor falou, a prática pega. A prática pega. Acho que outra coisa que está pegando muito, eu acho que pega muito na igreja, é quando ele fala aqui no Romanos 12, que acho muito interessante que ele fala, para a gente se alegrar na esperança, que é aquilo que nós cremos, seja pacientes na tribulação, o que hoje parece que a igreja não está conseguindo lidar com isso devido aos casos de suicídio, de depressão dentro da igreja, mas eu acho que tudo isso é devido à falta desse último aqui, perseverem na oração. É. Acho que esse último é que mantém os outros. Parece que a gente esqueceu desse último. Eu acho que de quando em quando a gente precisa estar revisitando os conceitos sobre oração, o que é oração, Verdade. o que é essa disciplina espiritual, né? Porque a oração é uma disciplina espiritual e, acima de tudo, um estilo de vida. Tanto que Paulo vai falar para que a gente ore em todo o tempo, né? Então, a oração tem esses momentos em que você ora de joelho, tem aquele que é um clamor, tem aquele que é na comunidade, tem aqueles momentos que a oração é um silêncio. Então, é essa plena comunhão com Deus, o tempo todo ligado com Ele, orando, pedindo e discernindo esses momentos. O momento de cair em joelhos, o momento de prostrar, o momento de clamar, o momento de gratidão, em que você vai orar sua gratidão, essa oração constante para aqueles que são pentecostais e creem nos dons do Espírito, orando em línguas o tempo todo. Então, essa dimensão, né, da oração constante, como prática de vida, como prática de um relacionamento com Deus. A gente não vê mais falar, pelo menos assim, essa parte da oração. As pessoas criaram alguns conceitos, acho que o senhor falou bem, a gente replicar algumas coisas que os judeus faziam e a gente acaba fazendo. E eu vejo na questão da oração, até a gente, eu até de origem pentecostal, a gente tem essa busca mais pela oração, né? E aí se tomou um extremo, né? Um ora demais, aí se diz um ora demais, o outro estuda demais, né? Na verdade, é que Paulo ele traz as duas coisas ali, junto ali, ó. Orar, estudar, praticar, porque ele fala para a gente ser alegre e ser paciente e perseverar na oração. Acho que a gente precisa desse equilíbrio, pastor, hoje. Sempre, né? Sempre, sempre. É porque, de alguma maneira, a gente, o homem moderno, eu não consigo fugir da sociologia, né? O homem Isso é moderno ótimo. ele é um homem fracionado. Então, por exemplo, o Milton pai, o Milton filho, o Milton pastor, o Milton influencer, o Milton político, o Milton. Peraí, o Milton é um só. Você não tem N, mas de alguma maneira a gente foi dividindo e a gente perdeu a integralidade ou a holisticidade, né? O ser holístico. Então eu sou um todo. Ah, não, agora você ora, agora você. Não. Nos mosteiros, né? Você tinha o ensinamento de Bento, ora et labore. Quer dizer, eu estou orando e trabalhando, eu estou trabalhando e orando, é uma coisa só. Não são duas partes, é uma coisa só. Eu estou ensinando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou o tempo todo falando com Deus em todas as instâncias da minha vida. Eu estou aqui comendo um bom prato, eu estou orando, puxa, Jesus, que feijoada deliciosa. Aí eu vou, nossa, Jesus, mas olha que pôr do sol lindo.
Quer dizer, ah, não, agora eu tô, é meu lazer, Jesus, espera aí que não dá. Agora é férias, meu Deus, se eu estou na piscina aqui, o senhor vem falar para eu estar orando? Não, cara, você está lá junto. É Eu isso acho que aí. essa dimensão da habitação do Espírito, né? Nós somos habitação do Espírito, mas a gente Aleluia. começa a fazer até essa separação. Ah, na igreja eu sou uma coisa, mas lá em casa eu sou um. É claro que eu não vou ficar andando de cueca na igreja. Tá bom, eu vou pôr uma roupa, tudo bem. Mas eu estou dizendo, eu sou o Ricardo na igreja, eu sou o Ricardo aqui. Claro que eu Sua não vou ficar essência. falando alto, né, numa biblioteca, mas é uma outra coisa. Mas eu sou um na biblioteca, eu sou um em casa. Né? Não tem. Maravilhoso, né? Meu, tem uma frase aqui que eu acho que Paulo deixou, que eu acho que é fantástica, eu queria que o senhor falasse sobre ela, que é no finalzinho aqui do versículo 16, já na segunda parte aqui, que ele fala assim, uma coisa que é fantástica, ele diz assim, pelo menos na NVI está assim aqui, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Meu, pastor, como isso é real e atual na nossa igreja? Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. É, eu acho que entra bem no contexto de autoimagem, né? Eu tenho uma autoimagem ruim de mim mesmo. Então eu preciso mostrar o quanto eu sei, eu preciso mostrar como eu sou sábio, para que os outros olhem e dizem, puxa, você é sábio mesmo. Eu disse, obrigado, eu já sabia, Deus já tem me dito isso, tal, né? Mas isso tudo mostra uma deficiência, né? Aquelas pessoas que gostam de ouvir a própria voz, né? Então elas falam, e quando elas se ouvem, ela diz que coisa linda, mas que ensinamento maravilhoso. Né? Então elas ficam falando, falando, você diz. E Provérbios é muito claro, né? Seja a boca de outro que te louve. Meu Então, Deus. permita que o outro faça o elogio, permita que o outro. E quando você receber, louve a Deus. E Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, isso é graça. Isso é por tua conta. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo, né? Eu acho que eu tenho um minutinho ainda ou não? Tem uns minutos aí, fica à vontade. Tá. É porque isso eu acho que tem muito a ver, me lembrei, com Samuel, quando o povo rejeita Samuel. E ele vai diante de Deus, e Deus diz: Samuel, não é a você que eles rejeitaram, é a mim. Eu acho que Deus está, pelo menos eu entendo assim, está dizendo para Samuel: Samuel, abaixa a bola, cara. Você está achando que isso tem a ver com você? Você Caramba. que levantou esse povo, você que fez. Isso não tem nada a ver com você. Do que você está falando? Meu Deus, é Por que verdade. você puxou isso para você? Você está achando que a coisa é com você, então? Que eles Meu estão assim, que é por tua causa? Deixa de ser bobo. Isso não tem nada a ver com você. Isso é comigo. Esse povo, a questão é comigo. Não fica tranquilo aí, abaixa a bola, menos, né? Menos, Samuel. Eles vão rejeitar. Porque, Samuel, olha, eles estão me rejeitando. Você? Do que você está falando, Samuel? Está me estranhando, né? Parece alguma Meu coisa assim. Está me Deus. estranhando? Você está me estranhando, Samuel? Então é com você? A bola está com você? Porque se for, eu saio de cena. Então, assim, é comigo. Esse Meu povo Deus. rejeita a mim. É o meu ensinamento, é o meu estilo de vida, é a minha maneira de ser que eles estão rejeitando. Eles querem um rei, eles não querem um Deus. Meu Deus do céu. É comigo, não é com você. Você é só porta-voz. Então, acho que é isso, né? O ensinamento não é teu. Não queira ser sábio aos teus próprios olhos. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que uma pessoa que entendeu isso foi Davi, né? Davi entendia isso. Ele podia fazer o que for, mas ele entendia que não era ele, né? Ele É, entendia isso. por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Davi entendeu isso. É, Que Deus nos ajude. é, que Deus Ai, nos ajude. que Deus nos Por ajude. isso que Paulo, aí volta lá no capítulo 11, do versículo 33 a 36, que é a doxologia que ele fez, né? Quem É, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro dele? Quem que aconselhou ele?
Porque eu fico sempre pensando assim, né? Do que você se orgulha exatamente? Fala para mim. Meu Deus. É que eu sou inteligente. Bom, foi Deus que deu. Ah, porque a Bíblia é a palavra dele. Ah, do quê? Você aconselhou ele, você fez alguma coisa. Explica melhor como é que é isso. Você está Eu, gente. feliz mesmo, soberbo por quê? Explica. Caramba. Como é que você explica para Deus por que você está orgulhoso de você? Eu acho difícil, mas É tem gente muito. que se esforça, né? Tem gente, é. Infelizmente, né? Olha, para vocês que estão chegando agora no final aqui dessa live, dessa aula que o pastor Ricardo Bitton nos presenteou nessa noite, essa aula, vou nem falar live, essa aula vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube, Eis-me Aqui. Então amanhã a gente está postando lá no YouTube, Eis-me Aqui. Você que não conhece, vai lá, se inscreve, tem bastante devocional, tem inclusive uma entrevista com o Bitum, já quase um ano atrás. Agora estamos renovando com essa aula aqui em Romanos 12. Então você pode ir lá, porque não vai ficar aqui no Instagram, a gente vai postar lá no YouTube. Pastor, a Manaí já voltou? Vocês já voltaram nos cultos? Como é que está aí? Voltamos, estamos com os cultos à noite, às 18 horas, Aos domingos? aos domingos. Ah, então eu vou De marcar manhã, para de manhã é fazer. pelo canal do YouTube da Manaim e à noite é presencial. Eu vou lá fazer uma visita, então, domingão. Já vou Bora, programar vai ser aqui. muito bem-vindo. Essa semana eu vou lá na central, lá no Pastor Isaac. Preciso conversar com ele, mas na outro domingo eu vou receber uma aula presencial lá na Manaí. O Manda um senhor quer falar abraço para o mais? Isaquinho. Não, Isaac é homem de Deus. Cara humilde demais, muito É. fantástico. Vocês têm com a Manaí aqui também em Guaianazes, né? É do senhor Isso, também. com o pastor Carlos, o Que lugar de Carlinhos. Guaianazes que é ali? Eu vou lá, é mais pertinho aqui também, dá um pulinho lá qualquer dia. Ixi, é mais fácil você pegar de cabeça, eu não sei endereço, não. Eu acho depois, fica tranquilo. Então, fica em paz. Então, a gente vai estar indo aí e depois a gente vai postar as redes sociais da igreja Manaí, também do pastor Ricardo Bitton aqui conosco, lá na descrição do vídeo. Pastor, eu queria que o senhor encerrasse aqui com uma palavra de oração, uma palavra para nós. Fica à vontade aí. Amém. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos compartilhar a tua palavra entre os santos, entre aqueles que foram renovados pelo Senhor, tiveram sua mente renovada, seu coração transformado de pedra em carne e sua vida morta e ressurreta em Cristo. Por isso nós louvamos aquele que é digno de toda honra, louvor e glória, extremamente gratos em nosso coração. Obrigado pelo Milton, que o Senhor continue a abençoá-lo, continue a fortalecê-lo, a animá-lo, a fim de que continue militando no teu reino e glorificando o Senhor Jesus Cristo. Abençoe e nos dá uma boa noite de sono a todos que estão aqui juntos nessa live, que a tua graça superabunde na vida de cada um. É o que nós oramos agradecidos, no nome e pelo amor daquele que é tudo em todos, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pastor, deixa um abraço para o senhor aqui da Igreja Sal da Terra Itaquá, aqui do nosso Instituto Redenção. E também quero externar aqui o convite para o senhor, não sei se o senhor já está visitando igrejas, mas aí o senhor vê uma data para o próximo mês, se eu quiser aqui trazer a palavra. A gente tem um culto sempre no último sábado do mês, às 20 horas. Se ficar viável para o senhor, depois a gente conversa. O senhor está vindo aqui presentear com a sua presença. Tá, Isso é João. grande honra. Obrigado, tenha uma ótima noite. Fique na paz do Você Senhor. também. Obrigado, Deus a paz a todos. abençoe. Amém. Tchau a todos. Amém.